a vida é cheia de possibilidades e de vários pontos de vista. E quando a gente começa a olhar as coisas com pontos de vistas, né, a gente para de julgar o outro e para de julgar a gente mesmo. Olá! O Oi? bate-papo de hoje é sobre mãe solo. E eu tô aqui com a Beta. A Beta é mãe solo de 3. Ela foi mãe aos 16 anos de idade e hoje ela é coach de mãe solo. Olá, Beta, tudo bem? Olá, Fran, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui hoje no De Mãe para Mãe. Estou muito feliz por você estar aqui e aceitou participar. Eu que te agradeço, te falo que é muito bom. Eu acho que falar de mãe é o que eu mais amo. Eu descobri que ser mãe é o que eu faço de melhor. E eu que te agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje e trazer mais um pouquinho de conhecimento para nós mães, né? Uhum. Legal. E Beta, o que é mãe solo? Qual que é a origem desse termo? Então, mãe solo vem de mãe que tem a responsabilidade sozinha na criação dos filhos, né? Não precisa ser uma mãe solteira, porque ser mãe não está relacionado a estado civil. Então, esse termo veio justamente para tirar esse rótulo, né, da mulher que cria o filho sozinha ser mãe solteira não, mãe solo é aquela mulher que ela pode ser solteira, ela pode ser casada, ela pode ser viúva, né? Ela pode ter escolhido ser mãe porque eu quero ser mãe, não preciso ter um companheiro para ser mãe. Ou então o marido está dentro de casa, mas ele não tem tanta preocupação de criar o filho e ela se sente sozinha em tomar todas as responsabilidades. Então, ou é por circunstância ou é por escolha. Uhum. Então, isso é uma mãe solo. Mãe solo é para a gente tirar, né, esse rótulo tão pesado que a sociedade colocou numa mãe que cria os filhos sozinha de mãe solteira. Não. A mãe é solteira, ela é mulher solteira. Uhum. Então, ela é mãe e é solteira. Uhum. Então, essa é a diferença. Essa é a diferenciação. E disso veio mãe solteira. Para Uhum. fazer trazer a maternidade mais leve. Eu Uhum. digo que ficou muito mais leve isso para algumas mulheres. Para mim, o mãe solteira nunca foi um peso. Assim, falar, eu sou mãe solteira, nunca foi um peso para mim falar. Mas para muita mulher por conta do preconceito, por conta né, da sociedade em si. Mas aí a gente descobriu que tem muitas mães que estão casadas ou que ficaram viúvas e que não é mãe viúva, não é mãe Uhum. casada, né? É Sim. mãe solo. Uhum. Eu te respondi? Ótimo, ótimo. Tá bom. E como é que é a sua experiência com mãe solo? Você teve 3 filhos, a primeira, você virou mãe aos 16 anos de idade, Sim, e daí teve 3 filhos, 2 filhos depois, 3 filhos no total que você tem, né, em idades diferentes um dos muito outros. diferente. Sim. Conta um pouquinho sobre as suas experiências com os 3, sendo mãe solo. Eu falo que a maternidade chegou na minha vida com 15 anos, né? Eu descobri grávida, eu tinha 15 anos apenas. Então, e a gente é mãe a partir do momento que você sente o filho lá dentro, né? Uhum. Então, tem 22 anos que eu faço esse papel. Minha filha completa 22 anos agora em julho. E eu tenho uma de 13 anos e um de 3 anos. Então, eu digo que em cada década da minha vida eu tive um filho. Hoje eu tenho 38 Uhum. e tenho, né, uma filha que todo mundo costuma dizer assim, ah, vocês são irmãs. E aí vem a primeira relação minha de mãe, porque eu troquei a boneca literalmente pela minha filha. Eu cheguei em casa com ela do hospital e a minha boneca estava no berço dela, que eu tinha ganhado de presente de 15 anos. Então, assim, foi né? E, assim, há 22 anos atrás, quando eu engravidei, adolescente, foi muito difícil, né? Eu costumo dizer que o meu primeiro será como mãe aconteceu quando eu descobri isso, porque é, como que meu pai ia lidar, como que minha mãe, o que que minha mãe ia sentir, principalmente minha mãe, o que que ela ia sentir, né? De uma filha adolescente grávida, o que que as pessoas iam falar. Na minha família foi totalmente diferente, assim.
Meu pai teve a reação imediata, que eu acho que todo pai tem, mas no final do dia veio, me deu um abraço, eu lembro muito bem, são cenas que eu lembro, foi na minha cama, me deu um abraço e falou, eu sou seu pai, eu te amo, eu tô com você. Então, assim, eu continuei meus estudos, a minha mãe me apoiou, então a minha relação com minha filha de mãe, eu era mãe para as responsabilidades, mas a gente foi criado muito como irmã, por quê? Porque ela foi criada dentro da casa dos meus pais. Né? Eu não me sentia mãe, então a minha relação de mãe solo nesse sentido é, quando ela tinha 2 anos, eu terminei o relacionamento com o pai da minha filha, eu não cheguei a casar, meu pai não deixou, disse que não tinha necessidade para dar satisfação à sociedade de eu casar. Então eu fui muito, como é que eu vou dizer, nesse mundo, né, de adolescente grávida, eu acho que eu fui muito abençoada com a minha família, porque meu, meu pai foi totalmente contrário ao que os pais da época faziam com as adolescentes. Naquela época, adolescente grávida, em 1997, adolescente grávida era feio, sabe? Era desrespeitoso, então você não ia ser ninguém, seu filho não ia ser ninguém. Foram esses os rótulos que... Os meus rótulos de mãe foram esses, naquela época. Aí, então teve relacionamentos e era difícil relacionar e tal. Quando eu entrei para a faculdade, eu tive um relacionamento com o pai da minha segunda filha. Eu era aluna da graduação e do mestrado a gente teve um relacionamento. E a gente ia casar, tinha história, né, de morar junto e tal. Ele sempre falava. E ele queria filho e tudo. E eu falava, não, eu vou tentar meu mestrado primeiro. Só que eu me descobri grávida. Só que a gravidez fez com que a relação terminasse. Então lá vem mais um ponto de mãe. Nossa, eu vou ser mãe solteira da segunda filha e dessa vez eu fui abandonada. Dessa vez eu fui deixada e tudo. Como que vai ser? Eu tive que contar para os meus pais sozinha, né? O pai da minha filha não foi no dia que a gente foi contar e tudo, mas meu pai falou, quando você tinha 15 anos, você era menor de idade. Hoje você tem 25, então você sabe muito bem as responsabilidades que você tem que assumir. E eu continuei morando na casa dos meus pais. E aí minha filha nasceu. A outra começou a me chamar de mãe quando eu fiquei grávida da segunda. Então, tem todo esse contexto. Ela começou a me chamar de mãe, não. Ela me chamava de mamãe e chamava a minha mãe de mãe. E o meu pai de pai. Então, quando ela viu que ela ia ter uma irmã, aí trocou. Eles já passaram a ser vovô e vovó, e só eu ser a mãe. Mas a gente ainda tinha aquela coisa de ter irmã, sabe? E ela ia ganhar uma irmã da minha barriga, então era muito confuso toda essa situação. E aí eu tive minha filha sozinha, teve todos os percalços, foi uma gravidez muito conturbada, foi prematura, pelos fatores de ter depressão, eu tive depressão durante a gravidez, mesmo fazendo faculdade, mas eu não terminei eu terminei minha faculdade, né? Defendi minha monografia dando mamar meu neném. Foi abraçado pelos meus colegas da faculdade, então assim, eu me senti uma mãe muito acolhida. Mas eu não me sentia mãe ainda. Porque minha mãe fazia muitas coisas, né? Porque ela, por causa daquele cuidado da avó e pelo cuidado dela ser minha mãe, tá olhando por mim. E eu fui estudar, fui fazer outras coisas. Aí eu não chego, agora eu quero correr, que eu corro, né? Eu corro vida de rua. Agora eu quero correr, vou fazer minhas coisas e tal. Tive um relacionamento e não queria, ninguém nem sabia que eu tinha um relacionamento, porque eu não queria falar pra ninguém, porque eu queria viver minha vida agora, sem dar satisfações. Porque eu acho que as pessoas, pelo fato de eu ser mãe solteira de duas, as pessoas sempre falavam assim, ficava sempre de olho, né? O que ela vai aprontar agora? O que ela vai aprontar agora? Então, quando a Julia tinha 10 anos, eu descobri que eu estava grávida do meu terceiro filho. E aí, a história da gravidez teve um rompimento, um relacionamento. Mas foi um rompimento que dessa vez a gente foi sentindo que não ia dar certo. Né? Só que dessa época eu já era servidora pública, eu já estava bem, né? Eu já tomava conta da minha vida, eu já tomava conta da vida dos meus filhos. Aí eu consegui me sentir mãe de verdade. A gravidez do Arthur foi uma gravidez no final de repouso e tudo, bem, bem assim, delicada. Mas eu era mãe. Eu que escolhi o enxoval, eu que fui lá e fiz, eu montei quartinho, coisa que as outras meninas eu não tive condições de fazer. Só que isso me dava o quê? Ser mãe nesse ponto
era muito complicado, porque eu achava que eu estava dando muito pro meu filho, que eu não tinha dado para as minhas filhas. E aí vem aquela questão, gente, será que eu estou sendo mais um será na vida? Será que eu estou sendo correta em fazer isso, em dar para o Arthur, em fazer? Então eu sempre me machucava muito com isso, por estar tratando um filho diferente do outro. Minha filha não conseguia ainda me enxergar como mãe, e a gente ainda continuava morando na casa dos meus pais, né? E então o meu mãe solo foi sempre assim. Eu era mãe solteira, mas eu não me sentia mãe solo porque tinha meus pais lá me ajudando a criar os meus filhos. Aí quando o Arthur estava próximo de completar 1 ano, eu decidi que eu ia sair da casa dos meus pais, e aí eu saí e fui ter minha casa. Aí sim, eu me intitulei mãe solo, e eu comecei a ter outras percepções. Foi aí que eu olhei e falei, eu preciso trazer coisas para a mãe. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. E foi a partir do momento em que eu me tornei mãe de verdade, que eu digo que eu me tornei mãe de verdade, que eu descobri que ser mãe é a melhor coisa para mim. E é o que eu faço de melhor, o que eu mais gosto. Por mais que a filho bate porta, por mais que o filho faz, eu consigo ter esse sentimento agora. Então a minha história é bem essa, assim. Eu tive uma filha irmã por muito tempo, né? Eu tive uma filha irmã que tinha uma irmã que era filha minha e era meio confuso. E precisou vir um menino reinar dentro da casa para a gente alinhar essa família aí, tá? Sim. E ainda tem essa questão de que é uma família diferente, as pessoas olham diferente, meus filhos, né? Eu tenho que ser uma mãe, que eu tenho que olhar para as dores deles, né? De uma forma diferente, cada um com a sua individualidade. Então, é bem essa questão. Hoje eu vivo com os meus filhos aqui, meus pais são só meu apoio. Quando eu preciso muito, eu tenho que viajar, ou eu preciso de alguma coisa que eles, né, me ajudam. Mas hoje a responsabilidade total é minha. E os 3 moram com você hoje? Os 3 moram comigo. Que conquista! É uma conquista, sabe? Foi uma conquista. E eu olho para trás, e eu olho para a Roberta lá de 2015, né? E olho para a Roberta de hoje e falo, gente, sério que eu dei conta de tudo isso? Porque a gente não acha que não vai dar conta, né? Nossa, eu dei conta, né? E você vê pequenas transformações, igual eu postei esses dias no meu Instagram, de arrumar minha cama. E foi um cuidado comigo que fez uma transformação tremenda no meu olhar para minha casa, para minha vida, para mim como mãe, sabe? Então, E o que você acha que 22 anos atrás a sociedade era um pouco diferente do que é hoje? Ser mãe na adolescência era diferente do que é ser hoje. Acho que teve uma mudança. Como é que você acha que evoluiu essa questão da mãe na adolescência? eu falo por aqui, tá? Vou falar por aqui, pelo Brasil. Inclusive, eu postei no Instagram até. A gente teve uma vitória muito grande que a próprio Ministério, né? O próprio governo federal, ele intitulou que a primeira semana de fevereiro era uma semana dedicada à gravidez na adolescência, prevenção e tudo isso. No meu caso, eu vou te contar que há 22 anos atrás eu tinha toda a orientação, eu tinha toda a conversa, eu tinha tudo isso. Então, nós, né, mães, nesse ponto, nós ganhamos ganhamos, é uma vitória, o governo olhar para a mãe com outros olhos. Mas eu vou te falar uma coisa, ainda ainda vejo, sabe, ainda leio muita história de menina. Tanto que eu te falei que eu tenho um projeto, que é um projeto meu de 16 anos, quando eu tinha 16 anos. Eu falava com meu mãe, um dia eu vou fazer isso. Que tem muita menina que ainda é deixada por aí, sabe? Tem muita menina que não tem condição, principalmente nas periferias, né? Que eles não têm condição mesmo, que passam por essas situações porque não tem suporte, não tem conhecimento, né? Meus pais não tinham conhecimento que tem hoje, mas os meus pais tinham uma questão de valores que faziam com que eles. Então, eu não, naquela época, muitos pais, eles agiam com os filhos de acordo com o mapa, né? Meu pai me criou assim, então eu tenho que criar meu filho assim. Então, o que eu vejo na mudança de hoje e que pode estar evoluindo para melhorar a situação
é que hoje a gente tem um pensamento diferente, de que não julgamento, de que eu não preciso criar meus filhos como os meus pais me criaram, eu posso ter a minha forma de criar. Eu não posso trazer para os meus filhos as minhas dores, né, as minhas frustrações. Então, essa questão faz com que amenize um pouco, mas eu acredito que ainda tem muita coisa que tem que ser. Eu acredito que tem muita menina que sofre ainda com isso, sabe? Uhum. Porque acha que foi mãe e que aí não pode ser mais ninguém, porque é rotulada. Acho que Uhum. engravidou adolescente é rotulada. E tem muita gente que engravida por questão de violência, né? Que é outro olhar. No meu caso, não. Eu tinha um relacionamento, eu tinha um namorado, fiquei com ele até minha filha ter 2 anos. A família dele, né? Frequentava a minha casa, teve tudo isso. Mas e meninas que são violentadas, ou meninas que precisam, né? Às vezes partir para esse lado até para sobreviver. Então, essas questões sociais que eu acho que precisam ser avaliadas de uma outra forma. O Uhum. governo faz políticas? Faz, que bom, mas como que essas políticas estão sendo feitas, né? Como Uhum. está sendo orientado? A orientação não pode ser só a adolescente, a gente precisa orientar os pais das adolescentes. Uhum. Porque se a adolescente engravida, como que o pai vai lidar com isso? Como que Uhum. a família vai lidar com isso? Como que a sociedade vai lidar com isso? Uhum. Então, essas mudanças que eu acho que ainda precisam ser pensadas e feitas, sabe? Com certeza. Abre o debate, né? E a conversa sobre o tema. Abre um debate. O que eu acho que é bem importante, é um começo. Mas realmente tem muito a ser feito ainda. Esse seu projeto é um projeto que já está implementado? Não, é um projeto que ele sempre foi do meu coração. E aí, quando eu decidi passar pela transformação, passar pela transição de carreira, passar por tudo para eu trabalhar com mãe, eu falei, está na hora de tirar do coração e colocar no papel. Eu sou especialista em gerenciamento de projetos e meus projetos ficaram no coração. Aí eu comecei a desenhar ele agora no início desse ano. Com a pandemia, eu não pude mais sair para poder procurar as instituições, fazer tudo. Ele é um projeto que está todo desenhado para a gente começar a procurar os parceiros assim que tudo isso voltar ao normal e que a gente Uhum. puder, né, encontrar pessoas. É muito legal, reuniões, trabalhar inteligência emocional, trabalhar autoconhecimento para essas meninas, para essas adolescentes. Dependendo do cenário, a gente pode até expandir para outras mães solteiras, sabe? Uhum. Uhum. E elas terem momentos de discutir, de trazer, de melhorar, de trabalhar ferramentas mesmo de autoconhecimento com elas, trabalhar meu processo de coach com elas, É. para conseguirem, né? Depois que a criança nascer, ter um trabalho, conseguir sustentar, né? Saber lidar com os preconceitos, É. tudo isso. Eu acho que esse processo de autoconhecimento devia fazer parte de um. Você vai ser mãe, então é um treinamento. Você não tem que aprender a trocar fralda, a dar Sim, de mamar, a reconhecer choro. Você tem que saber a se reconhecer, a se reinventar como mãe, que a gente tem que fazer isso todos os dias. todos os E dias. aí acontece que a mãe acaba passando por isso de uma maneira forçada, porque você no dia a dia é forçada a passar por isso. E as mães que não se reconhecem que tem que fazer essa análise interna de quem ela é, sofrem muito, porque acham que aquela realidade sofrida que a gente vive, que todo mundo vive, não tem fim e não tem saída. Sim, Então, para mim, a diferença na maternidade seria uma prévia do que é ser mãe, porque você não pode explicar para alguém o que é ser mãe se aquela pessoa não é mãe. Ela não vai sim, entender, mas ela pode isso é ter uma verdade. prévia, não é? Do que ela pode passar e de ter estratégias e mecanismos para se ajudar caso ela precise. Tem mães que tiram a maternidade de letra. Nossa, eu tenho certeza que tem mães por aí que não têm esse problema com autoconhecimento, mas eu Uhum. tive e converso com muitas mães que têm essa questão de ter que realmente se fechar, se olhar para dentro e se reinventar como uma nova pessoa dentro da maternidade. Então, para mim, faz falta ver hoje
e para as mães que vão estar aqui no nosso lugar daqui 15, 20 anos, as nossas filhas, quando elas forem ser mães, se elas quiserem ser mãe, como elas vão se preparar por isso? Esse preparo ao ser mãe é uma coisa que a sociedade não te dá, é uma coisa que a sociedade espera, porque você é mulher, então a sociedade espera que você vá ser mãe. Então as pessoas não se questionam e não se preparam para esse momento, para essa fase da nossa vida que é a maior parte da nossa vida. A partir do momento que a gente está grávida, como você falou, você descobre, você é mãe, você vai ser mãe até morrer, você vai ser mãe. Não Até é? depois, né? Você Até continua depois. mãe. É, você continua sendo a mãe. Então, para mim, isso é um ponto muito importante que eu acho que realmente o teu projeto faz total sentido e com certeza você vai ter a oportunidade de fazer muita diferença, não só com as mães solos, mas com mães que querem participar um pouco desse autoconhecimento. Eu falo que Sim, é uma, uma tribo de mães que querem se autoconhecer. Mas na verdade toda mãe deveria ser. Você fez uma postagem, eu vou ler, tudo bem? A postagem que você tudo fez? bem, tranquilo. É, no dia 31 de janeiro, que é uma postagem de uma foto, de um Uhum. texto de um livro. Eu vou ler um pouco e aí a gente discute o texto. Então o texto diz: toda mulher gostaria de remover a impaciência, a ansiedade, as fobias, o humor depressivo e a timidez de seu psiquismo. Mas a vontade consciente de mudança ou superação de um conflito, por mais forte e poderosa, não é eficiente. Não basta o eu querer reorganizar sua personalidade. É preciso utilizar estratégias. Vamos falar um pouco sobre essas estratégias? Vamos. Então, eu sempre, isso aí, postei num momento em que eu estava refletindo muito sobre a minha filha mais velha. Eu saio para trabalhar e é a minha filha que toma conta dos outros, para mim, principalmente do Arthur, porque a Júlia já tá na escola, no horário da manhã, né, que ele tá aqui em casa. Então, ela faz almoço e prepara o Arthur para mim de manhã cedo, para ir para escola e tudo. E eu chego do trabalho e às vezes muito cansada, muito, né, transição de carreira, porque você já está num lugar onde que não é o seu lugar. E eu descobri que não é o meu lugar. Então a gente vem com todo aquele peso de fora. Aí você chega em casa, morta, cai no sofá, que era essa a realidade que eu vivia. Eu chegava morta, de cansada, deitava no sofá e ali eu acabava, sabe? E eu me culpava porque eu não conseguia fazer tarefa com meu filho. Eu chegava com ele da escola, na verdade, eu saía do trabalho, pegava ele na escola. E aí, às vezes, eu ligava o desenho animado na televisão, né? Ligava o desenho animado, colocava ele lá e acabava. E aquilo tava acabando com minha cabeça, com meu coração, com tudo. Falei, gente, peraí, como assim? Tal. E a minha filha estava tomando muita responsabilidade. Eu estava olhando para ela e falei, gente, essa menina não vai querer nem ter filho mais, porque ela está sendo mãe do irmão dela. E aí que chegou o meu ponto estratégico, onde eu falei assim, gente, eu tenho que mudar isso. Que estratégia que eu vou utilizar para eu olhar para os meus filhos? E foi que me deu a virada de chave. Eu tenho 3 filhos, cada um numa idade, cada um com uma necessidade diferente, e eu preciso me reinventar como mãe. Eu preciso tirar de dentro de mim, né, o que com 22 anos eu esperava que minha mãe esperava ouvir da minha mãe, eu esperava quando a minha mãe me perguntava alguma coisa. O que com 13 anos era a minha maior dor, era o meu maior, o que me, me causava algum desespero, alguma coisa, ou que me fazia feliz. E com 3 anos, o que eu vou fazer com a criança de 3 anos? Porque eu não sabia como criar uma criança de 3 anos, porque minha mãe sempre fez tudo com as outras duas, porque eu estava ou trabalhando ou estudando. Uhum. E foi aí que eu olhei e falei assim, não, quando a Carol vier, eu não posso tratar a Carol do mesmo jeito que eu trato o Arthur, porque eu não tratei ela com 3 anos de idade, assim. Quando a Carol tinha 3 anos, eu não fiz nada que eu tô fazendo com o Arthur, tá tudo certo. Não preciso me culpar ou me enlouquecer, né, por conta disso. E eu não, com 13 anos, eu não fui a mãe que eu tô sendo pra Júlia, pra Carol, que tá com 21,
tá tudo certo. Roberta, ela precisa de uma mãe, de uma mulher de 22 anos que tá indo para a vida. Então, você precisa começar a ser desnecessária na vida dela, né? Ela precisa ir para a vida. Então, pais precisam ser desnecessários e quando você tornou os seus desnecessários no seu sustento e nas responsabilidades, foi que sua vida caminhou. Então, peraí. Então, essas foram as estratégias. Uhum. E é isso que a gente tem que eu acho que toda mãe tem que fazer. Você tem duas filhas? Duas. Duas filhas na Três. mesma idade. Uhum. Mas cada uma é de um jeito, cada uma tem uma personalidade, cada uma vê o mundo com um óculos, né? Uhum. Então você não pode ser a mesma mãe para uma que você é para outra. Uhum. A gente dá um amor igual, porque não tem como se amar um filho quando fala, ela gosta mais, não gosta. Não tem isso. Você não tem Uhum. como se amar um filho mais do que o outro, Uhum. mas você tem que tratar cada um na sua individualidade. Uhum. E eu tenho que olhar para mim na minha individualidade, Uhum. né? E parar de sofrer com isso. Parar de sofrer com se eu falei alto com minha filha porque eu acho que aquilo que ela estava fazendo é errado e ela entrou e bateu a porta, para que eu vou me sentir culpada? A gente, minha filha vai ficar com raiva de mim, não vai querer conversar comigo. Não, eu fiz o meu papel de mãe e mãe pode errar, mãe pode pedir desculpa, porque eu sempre tive comigo que a gente não devia pedir desculpa. Sempre, até o momento que eu tive essa virada de chave e me entendi de outra forma. A gente pode pedir desculpa sim, mãe pode pedir desculpa sim. Uhum. Eu falava, eu não gosto de desculpa porque você fez errado porque você quis fazer errado. Não, gente, a gente pode ter um ponto de vista e de repente você vira um ângulo, seu ponto de vista muda. Uhum. Então, essas foram as estratégias que eu consegui. Mas como que eu consegui? Olhando para dentro de mim. E Uhum. é quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente se olha, quando a gente se permite olhar, né? Aí, Roberta, quando que você tem tempo? Porque minha rotina, quando eu tô trabalhando fora, eu quase não fico na minha casa, eu fico mais no meu trabalho, eu fico 10 horas no fora de casa, né? E minha filha vai para a faculdade, tem dia que eu nem vejo ela, porque ela chega, se Arthur dormiu e eu consigo dormir cedo, eu durmo cedo, eu tenho que acordar no outro dia cedo. Que tempo que você tem? Gente, barra do chuveiro. Meia-noite, às vezes, quando eu tava tomando banho, sabe? Parar e pensar. Eu vou tirar esse tempo para mim, é o meu autocuidado, que seja 5 minutos. E esses pouquinhos, né, de tempo que a gente tem, o 1 minuto, às vezes 1 minuto faz uma diferença tão grande, dependendo da forma que a gente olha ele faz Uhum. uma diferença enorme na vida. E foram essas questões que essa leitura me trouxe, que o meu cenário aqui me trouxe, sabe? E Uhum. que algumas mães, se pegarem isso aí e começar a olhar para dentro dela, pode encontrar várias respostas até para aquilo que ela se sente que está perdida e que não tem jeito mais. Uhum. Bem verdade isso. E é interessante ver que o autoconhecimento faz parte de tudo que a gente faz. E a falta do autoconhecimento tem um efeito em todas as nossas atitudes no nosso dia a dia e todas as nossas decisões que a gente tem que tomar no dia a dia, né? Porque, Uhum. como você falou, 1 minuto, você pode ver 1 minuto de várias maneiras. É o que aquele 1 minuto vai te representar ou vai te dar no fim do dia, né? Você pode ter 1 minuto, você pode fechar o olho e meditar por 1 minuto. Você não precisa sentar e querer meditar meia hora. Não Não. é? Que seja o 1 minuto para fazer a diferença para você no seu dia. Eu acho isso bem interessante, que não basta a gente querer mudar ou saber que tem necessidade de mudança, mas esse parar e pensar, ok, quais são as maneiras que eu vou fazer isso, que eu vou implementar isso na minha vida, no meu dia a dia, para que eu consiga, de fato, mudar. E isso só vem mesmo com o autoconhecimento. E é um processo sem fim, eu digo, que nunca você se conhece por inteira, nunca você já fez todas as mudanças que você gostaria de fazer, e por aí a gente tem que parar de se culpar, parar de achar que porque a gente fez errado, que aquele dia foi ruim, que a gente é uma péssima pessoa, uma péssima mãe, porque isso não é verdade. Isso é uma mentira que a gente coloca na nossa cabeça e acaba vivendo aquela mentira, ou se acreditando ser aquela mentira. É, e eu, Eu acho que está mais por um script que a sociedade impõe para a sim, mãe,
sabe? A gente nasce com um script. Eu fugi totalmente do script, né? Eu costumo falar, gente, eu sou a pessoa mais bagunçada que tem. Mas na minha bagunça, eu procuro a minha felicidade. É na minha bagunça que eu procuro ela, né? E muitas vezes a sociedade impõe que você tem que ser perfeita, assim. E qual que é o perfeito para mim? Às vezes ser perfeito para mim é rolar na lama com meu filho, mas para outro, que absurdo, você está ensinando a vida é cheia de possibilidades e de vários pontos de vista. E quando a gente começa a olhar as coisas com pontos de vistas, né, a gente para de julgar o outro e para de julgar a gente mesmo. Sim. E a pior maldade que a gente faz com a gente, principalmente mãe, é quando a gente julga a gente. É. A gente, porque quando você se julga, aí você entra naquela confusão, aí você entra para aquele, eu costumo dizer que você entra pro poço e fica lá no fundo do poço. Uhum. Como que eu vou sair daqui, sabe? Como que você vai sair daqui é você aceitar, eu errei, tá? Eu fiz errado, eu posso consertar? Não, eu fiz certo, para mim tá tudo certo. Então o outro não tem que. Uhum. Você é mãe no seu espaço, você é mãe né? Só seu filho é que pode falar para você um dia que você errou e também tá tudo certo. É. Desculpa, meu filho, mas era o que eu tinha naquele momento, era o meu mapa naquele momento e É. é o que eu tinha de melhor para te dar. Então, faça diferente. Uhum. Ótimo. É isso aí. E, e para você, para a gente terminar, a gente sempre termina com 3 perguntas. É, você tem uma recomendação de livro ou de app para mães? Ó, eu tenho um livro que fez toda a diferença para mim. Ele não é específico para mães, mas traz muita história de mãe nele, que é Eu Escolho Ser Feliz, do Rossando Klinger. Uhum. Ele fala de perdão, ele fala de olhar para a mãe de uma outra forma, ele conta histórias de pessoas que passaram por situações e todas envolvem mães. Mãe que perdeu um filho, e como que ela tratou os outros filhos. São histórias de casos reais do consultório dele. Então, Uhum. eu acho muito interessante esse livro, sabe? E ele me trouxe uma percepção totalmente diferente, até para eu olhar para minha mãe, para eu me olhar, sabe? Uhum. E para outras mães também, como olhar para outras mães que passam por aquelas situações e que a gente às vezes julga, né? Porque nós mães também julgamos outras mães. A Uhum. gente não é perfeita, né? Uhum. Sim, ótimo. Vou deixar ele linkado na descrição do vídeo. E conselhos para mãe, porque quando a gente engravida, a gente recebe conselhos para tudo quanto é lado, de tudo quanto é lado. Até quando a gente vira mãe, a gente continua recebendo conselhos. Mas se tem um conselho que você talvez não tenha recebido, mas um conselho que faria toda a diferença para uma mãe, qual você daria? É o que eu falei para você antes. Eu não tive esse conselho. E você olhar para o seu filho na individualidade dele. Cada filho, quando você gera um filho, quando ele está sendo gerado, ou quando ele está na fase de desenvolvimento dele, ele vai construir um tipo de mente. Ele vai pensar de um jeito, ele vai agir de um jeito, ele vai receber as coisas de um jeito. E não, como os dedos das nossas mãos não são iguais, os nossos filhos também não são iguais. Então, o meu conselho para a mãe é que seu dia vai ser muito mais leve se você olhar para cada filho seu com o óculos dele, Uhum. com o óculos que precisa para ele. Né? A gente troca a lente, coloca uma lente azul para um, uma lente vermelha para o outro, uma lente, né, amarela para o outro. No meu caso, eu tenho 3. Então, cada um, quando eu comecei a olhar cada um com a lente dele, ficou muito mais fácil. E eu demorei 21 anos para descobrir isso. Então, se eu posso dar esse conselho para uma mãe que está começando agora, Uhum. se fizer sentido para alguém, já vai ser um bem enorme para mim. Ótimo, muito bom. E para você, a maternidade real é? A cada dia descobrir que eu posso fazer o meu papel de mãe da melhor forma que tem, do jeito que eu acho certo. Uhum. E que a maternidade real me mostrou que errar é humano Uhum. para uma mãe e que eu posso pedir desculpas. Essa foi a maior transformação que me deu, sabe?
Uhum. porque foi uma coisa que eu trouxe para mim sempre, desde pequena, que desculpa não era uma coisa que eu, assim, eu posso até aceitar sua desculpa, mas para mim não faz sentido, porque você podia ter Uhum. escolhido não errar. E aí, Roberta, você agora é mãe, você errou. Você podia ter escolhido não errar? Tá, errou, pede desculpa, escolhe fazer certo. Uhum. Entendeu? Então, maternidade real para mim é essa, saber que eu posso pedir desculpa a qualquer hora que puder, que tá tudo certo. É, é verdade. Como a gente acaba até tendo que se desculpar, né? Até se desculpar. É. Muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, adorei bater um papo.